Olá, olha, nós aqui fazendo mais uma live da minha página do YouTube, André Nascimento, Sala de Aula. Vou dar prosseguimento à aula sobre conteúdo de análise sintática, já a parte 3. Esse conteúdo não é tão pequeno assim, mas é um dos mais trabalhados nos vestibulares e prova do Enem. Hoje vou estar aqui abordando a diferença, para vocês identificarem, sobre os termos essenciais, para vocês identificarem sujeito e predicado, os seus tipos. Sujeito todos nós sabemos, que é alguém de que se fala, e predicado é sobre o que se fala sobre o sujeito. E é fácil identificar fazendo uma pergunta quando se tem a frase. E então vou começar com a parte sujeito, que é um pouco maior. Existem na classificação do sujeito 5 tipos de sujeito, e que a gente pode identificá-los da seguinte forma. Existe o simples, que existe apenas um único sujeito, o composto, quando tem mais de um sujeito na frase, e o sujeito ele pode ser identificado através de nome próprio ou de pronomes pessoais, do caso reto ou até mesmo do caso oblíquo, que identifica que existe uma pessoa, o ser, do que se fala lá na frase. O sujeito basicamente não precisa ser uma pessoa, pode ser até às vezes uma cidade, uma localização, um animal ou mesmo até uma planta. De que é o ser de quem algum ser de quem se fala, né? E então vamos pegar, por exemplo, vou começar no exemplo aqui. Eu coloquei essas 3 palavras aqui porque a gente vai utilizar nesse primeiro exemplo que eu coloquei, do sujeito simples e composto. Por exemplo, Lucas viajou ao México. Simples. Se botasse ele viajou ao México, também é sujeito simples. Mas se eu junto Lucas Juan e mudo o verbo viajaram ao México, já que viajou aqui estava se referindo só a Lucas, que é uma única pessoa, tem que ter concordância, no caso viajou seria a terceira pessoa do singular, que se refere a ele, né? Mas se é nós, vai ser a terceira pessoa do plural. Eles viajaram ao plural, então Lucas e Juan viajaram ao México. Se for botar esses dois, Lucas e Juan viajaram ao México, composto. Se eu boto só Lucas ou só ele, viajou ao México, sujeito simples. Já pegando um pouquinho, passando essa parte, eu vou falar sobre outros 3 tipos de sujeito. Chegou uma pessoa. Aqui, será que essa pessoa aqui é sujeito? Sim, é uma pessoa. Relembra o que eu falei mais antes, no início do vídeo, um pouquinho antes, que o que? O sujeito se refere a um ser. E geralmente esse ser está bem definido, é um ser já determinado. Se aqui falar uma pessoa, que ser seria? Esse ser então não está de uma forma clara, está implícito, ou seja, é um sujeito que está indeterminado, está implícito. E você vai ficar sem saber, digamos, quem é. Então é um sujeito indeterminado, porque não existe uma precisão em saber de quem se trata. É um ser impreciso, vago. Você não vai determinar, você não sabe quem é, então ele é indeterminado. Já esse termo aqui, que muitas pessoas podem confundir essa frase com outra assim, na mesma tipo de sujeito, por exemplo, viveremos na pós-pandemia. Aqui difere um pouco do sujeito indeterminado, porque viveremos. Vamos parar para analisar. Viveremos quem? O verbo está terminando com mos, que dá uma ideia de que se trata
da primeira pessoa do plural. Nesse caso, de uma certa forma, já identificamos de forma mais clara o sujeito, nós. Só que ele não aparece na frase, mas está subtendido na desinência, dessa desinência modo temporal. Nesse caso, viveremos na pós-pandemia. Se trata aqui de um sujeito oculto, está implícito, ou seja, ele não está explícito, não está, digamos assim, de forma bem fácil para uma pessoa certa, mas sabemos quem é por causa da desinência. Ele também é chamado de sujeito oculto, implícito ou desinencial, porque está mostrado aqui nessa desinência, no caso de desinência monotemporal. Então, o sujeito, veremos, entendemos que o sujeito é nós. Já nesse caso aqui, o sujeito, e não dá para identificar quem é, diz que chegou uma pessoa, não sabemos se é criança, não sabemos se trata de uma criança, de um idoso, de homem, mulher. Então nós identificamos, nesse caso aqui, é um sujeito indeterminado. Prestem muita atenção nisso aqui. Isso aqui vai ajudar vocês a compreender melhor. Aqui o nós, que é o sujeito que está oculto. Nesse caso, aqui é o sujeito oculto. Ele aparece através das desinências, por isso que recebe esse nome também de sujeito desinencial. Já essa última frase aqui, que vai nos mostrar o quinto e último tipo de sujeito. Já que no caso do primeiro coloquei sujeito simples e composto, eles são bem determinados. Já nesse caso aqui, houve geada aqui. Houve geada aqui. Vou perguntar, se fosse fazer a pergunta para identificar o sujeito, você consegue identificar o sujeito aí? Houve geada aqui? Lembre-se do que eu falei nas outras lives. Existem verbos que são impessoais, que não indica uma pessoa, por ser justamente o que? Verbos que indicam fenômeno da natureza ou um estado. Nesse caso, se trata aqui de uma oração sem sujeito, OSS, oração sem sujeito. Não tem sujeito nessa oração. Houve geada aqui. Houve, do verbo haver, que dá uma ideia de oração. Geada. O que é geada? É um fenômeno da natureza. É uma baixa brusca